Boa noite, amada igreja. Louvamos a Deus por poder estar reunidos mais uma vez cultuando ao Senhor. Meus queridos, quero pedir para você assim, de cara, de início, para que você possa compartilhar o culto dessa noite, publicar aí no seu Facebook, no seu Instagram, colocando o link do culto, também compartilhar através do WhatsApp para os seus amigos, grupo de família, o grupo do trabalho, o grupo da escola. Abençoe o maior número de pessoas que você conseguir compartilhando o culto desta noite, tá bom, minha igreja? Quero trazer um aviso para os amados irmãos. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, nós temos um bate-papo com a psicóloga Daniele. Nós demos início a esse bate-papo logo depois que a igreja começou a sofrer com algumas dificuldades por causa da pandemia. Tivemos um número grande de irmãos positivados. Então nós vimos um crescente número também de pessoas com alguns medos, algumas dificuldades psicológicas, emocionais. Então nós começamos uma série de bate-papos, falamos sobre depressão, falamos sobre ansiedade, sobre pânico, falamos também sobre a dificuldade da pandemia no meio familiar, falamos sobre luto, sobre perda. E nessa segunda-feira, a irmã Daniele vai estar fazendo um amarrado de tudo isso, e nós vamos continuar o nosso bate-papo dentro dessa área. Os irmãos têm a oportunidade de fazer perguntas, então não perca, assista, compartilhe, interaja com as perguntas, que eu tenho certeza que vai ser um tempo de crescimento para os irmãos. Também quero falar, meus queridos, sobre os nossos aniversariantes. Nós temos aqui, só abrindo... Travou, meu querido. Nós temos aqui, no dia 15, a irmã Terezinha da Costa Faustino, e nós temos como bodas 53 anos de casado, o irmão Luiz José e a irmã Conceição. Amém? Nós oramos pela vida dos amados, dedicamos felicitações, feliz aniversário. Os irmãos que estão comemorando aniversário de casamento, de união, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde também, tá bom? O tema do nosso culto para esta noite, no culto da manhã e no culto da noite, foi um ano de vitórias, vivendo e anunciando o extraordinário amor de Deus. Que você possa viver, sentir esse amor de Deus, e que você sinta também as vitórias e os milagres de Deus sobre a sua vida. Quero orar pelos aniversariantes. Senhor, muito obrigado, Pai querido, pela vida dos nossos amados que fazem mais um ano, completam mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe o lar deles, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua saúde. É um grande prazer e uma grande alegria para nós compartilhar, Deus maravilhoso, do carinho e da comunhão com esses irmãos. Abençoe a união dos nossos amados também, que completam 53 anos de casado, que eles possam ainda se alegrar muito dentro dessa união, e que eles possam ser exemplo para os seus filhos, netos, família, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a ouvir uma palavra, uma mensagem do pastor Francisco nesta noite, uma mensagem muito importante para o dia 31, que o irmão preste muita atenção. Meus queridos irmãos, trago-lhes nesse momento uma palavra de convocação de assembleia para o último domingo do mês de janeiro, dia 31, pela manhã. Trata-se da eleição de nova diretoria executiva da igreja para o interstício 2021-2022. Esta assembleia tinha que ser realizada em dezembro, mas por questão do Covid, também a doença do pastor, a internação, nós não podemos realizar. A irmã Armênia já fez alguns contatos com o cartório, e o cartório nos informou que, em virtude da situação que estamos atravessando, podemos perfeitamente realizar esta assembleia, desde que expliquemos o porquê. Eu também já fiz contato com o contador da igreja, o irmão pastor Almir Francisco Pereira, e se comprometeu de nos ajudar também nessa questão, uma vez que ele lida com muitas igrejas e com a contabilidade da própria denominação, Então ele pode nos auxiliar. O que nós vamos fazer? No dia 31, pela manhã, estaremos realizando a assembleia
especial para a eleição da diretoria executiva, e logo depois teremos uma segunda assembleia que é para a eleição dos demais cargos da igreja. Então as organizações, elas vão se preparando para preencher os seus quadros, porque, meus irmãos, a igreja, ela é uma organização e precisa estar bem estruturada nesse sentido. Quando acabar com essa pandemia aí, nós vamos voltar à normalidade em nome de Jesus, se Deus quiser. Então fica convocada a Assembleia Especial para domingo, dia 31, pela manhã, ou na parte da manhã, aí por volta de 10 horas da manhã. A irmã Armênia já fez o edital de convocação, vai expor nos quadros de aviso da igreja, e todos os irmãos que passarem por aí poderão ser avisados. E vamos expor também esse edital de convocação, tá entendendo? De acordo com as exigências do Estatuto. Agradecemos a atenção dos irmãos e esperamos que no primeiro domingo, ratificando, no último domingo de janeiro, dia 31, nós tenhamos um culto presencial com a participação de todos aqueles irmãos que queiram, né, fazer história, estarem presentes nesta primeira Assembleia do ano. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um bom culto. Amém, igreja. A saudade é grande, a gente tem bastante vontade de estar juntos, então, dia 31 estaremos aqui, esperamos os irmãos com todos os cuidados, com tudo que é importante para que também nos mantenhamos seguros. Meus irmãos, a vitória da igreja, ela não vem dos seus próprios braços, mas sim, ela vem do poder de Deus. Lá em Salmos 44, versículos de 3 a 4, diz assim: não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram vitória, mas pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus, és tu que decretas vitória para o povo de Israel. O mais interessante aqui, meus irmãos, é que o salmista escreve esse versículo aqui, escreve tudo que aqui está, mas esses versículos foram escritos num tempo de derrota. Eles não venceram essa batalha. E a gente vê ao longo dos tempos, em Êxodo capítulo 15, Juízes capítulo 5, que o povo de Israel sempre cantou e louvou e glorificou o nome do Senhor após vitórias. E aqui o salmista nos ensina que também em tempos de dificuldade, que também em tempos de perdas, nós também devemos glorificar ao nome do Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque é pela mão do Senhor, como diz aqui, é teu braço, é a luz do teu rosto, é o teu amor, e Ele é o nosso Rei. É por Ele e por meio dEle que alcançaremos vitórias. Amém, meus irmãos? O Senhor é o nosso Deus, é o nosso protetor, é o nosso refúgio, é o nosso libertador. O Senhor é o nosso abrigo, Ele é a nossa torre forte, e que nós possamos em todo o tempo louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Eu te convido para louvar a esse Deus que nos dá a vitória. Te convido para se alegrar nesse Deus, porque através dele que nós seremos salvos. Amém? Vamos louvar ao Senhor?
abrigo, torre forte. Todo tempo, o meu socorro vem do Senhor. Cantemos. Não há outra quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Por isso eu me alegro em ti. Eu me alegro em ti. Senhor, direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem. Meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Abalarei, e do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Socorro vem do Senhor. Amém. Pastor Isaac. Amém. Glórias ao nosso Deus. Não há vitória sem entrega. Vocês concordam comigo nisso? Não há vitória sem entrega. Para tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós precisamos nos entregar por inteiro. Se nós queremos passar numa faculdade, nós precisamos nos entregar aos estudos. Se nós queremos participar de alguma competição, nós precisamos nos entregar aos treinos. E na casa do Senhor não é diferente. Se nós queremos participar das mudanças que Cristo tem feito no mundo através da igreja, nós também precisamos nos entregar. Entregar por inteiro as nossas vidas e entregar também aquilo que nós tiramos como dízimo e oferta para devolver ao Senhor, e também o nosso amor, o nosso coração, a nossa vida. Quero ler com você, meu querido, Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. O texto diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, também estará ali o seu coração. Pastor Francisco tem uma palavra carinhosa para você também, para falar sobre a oferta de amor e gratidão e sobre os dízimos e ofertas. Meus queridos irmãos, boa noite. Que alegria estarmos neste lugar cultuando ao Senhor.
Você na sua casa, eu na minha, um grupo gravando, enfim, todos em atividades para prestar o mais profundo louvor do íntimo das nossas almas ao Senhor. E se nós quiséssemos nesse momento fazer uma avaliação de como foi 2020, eu tenho certeza que cada um teria a sua avaliação diferenciada. Mas eu diria, meus irmãos, que 2020 foi um ano de vitórias. Como será 2021? Como eu já disse na parte da manhã, no culto da manhã, depende de nós. Porque, meus irmãos, o Senhor conta conosco para a realização da sua obra. O reino de Deus, meus irmãos, é um reino de transformação de vida. É um reino que trabalha com vidas. Então o reino de Deus trabalha com o que há de mais precioso. Com gente, comigo, com você, com todos nós que nos dedicamos a esta obra. E meus irmãos, lá em Mateus capítulo 6, 19 e 21, nós encontramos o registro do que diz o Senhor Jesus. Diz ele: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões destroem, onde eles arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça, a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não minam nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Observem, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele compara os nossos sentimentos em relação à voluntariedade de contribuir com aquele sentimento que o indivíduo tem no mundo, né? Às vezes o indivíduo quer juntar tesouro na terra, mas vai chegar um dia, meus irmãos, que tudo fica aqui. E o que vai é justamente aquilo que está na nossa alma. A voluntariedade, a dedicação, a vontade, a bondade, o desprendimento. Quantas almas nós já ganhamos para o Senhor Jesus? Temos várias pessoas para serem batizadas, outras para serem recebidas, todas ganhas durante o ano de 2020. Mas 2021, meus irmãos, promete muito mais. Porque nós estamos escolados. Passamos pela escola de 2020. Em 2021, vamos aplicar este conhecimento, esse aprendizado que tivemos. E agora, meus irmãos, nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas. Porque quando colocamos no altar de Deus os nossos dízimos e ofertas, nós estamos investindo no céu, porque são almas salvas, almas restauradas, pessoas recuperadas, enfim, fazemos o que o Senhor Jesus requer de nós. Que Deus nos abençoe. E agora vamos entregar de coração os nossos dízimos e ofertas. Separe o que é seu aí, o que você já entregou para o Senhor. Isso aqui eu vou entregar e assim faremos. Não esqueça da nossa oferta de amor e gratidão, que é uma oferta especial e nós não podemos abrir mão dela. Que Deus nos abençoe e derrame sobre nós a sua graça. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, que é santo, poderoso, Deus da glória e digno de louvor e adoração. Adora o Senhor com palmas, com a sua voz e com o seu coração. De vir, Deus da glória.
tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar. É por teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Pastor Isaac, convido para fazer a oração dos dízimos e as ofertas e da urna de oração também. Amém, meus irmãos. Como é bom poder cantar com essa alegria e dizer que santo, santo, santo o nosso Deus é, e Ele tem nos enchido de bondade, de amor, da sua misericórdia. A Milena trouxe a urna de oração também, e eu quero que você feche os seus olhos aí onde você estiver, coloque aí a mãozinha no seu coração. Tinha um pastor lá em Rondônia que ele tinha um costume disso, né? Coloca a mão no seu coração, sinta aí como você está vivo, quanto Deus tem te abençoado, e agora ore para que Ele possa abençoar as outras pessoas também. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te louvamos, Deus, como estamos alegres, Pai, por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Deus, temos aqui em nossas mãos a urna de oração, Pai, algo que a tua igreja escolheu de forma simbólica para que os irmãos pudessem colocar os seus pedidos, os seus clamores, as suas orações, os seus anseios, as dificuldades do seu coração, as suas questões, Pai, e nós apresentamos todos esses pedidos que estão aqui nas tuas mãos, Deus. Colocamos diante de ti, Pai querido, as mães que pedem pelos filhos, Pai querido, que estão longe do teu nome, longe da tua casa, longe da tua palavra, Pai. Pai querido, também pedimos por aqueles que oram pelos filhos, conhecidos, parentes, que por algum motivo abandonaram os seus lares e foram para as ruas, usam drogas. Pai querido, cuida dessas pessoas, leve, Pai querido, os missionários, os teus servos até lá para anunciar o teu evangelho, nos leve até lá também, Deus. Deus de amor, oramos por aqueles que estão no leito de hospital, Pai querido, lembramos do irmão Célio, que está no hospitalizado, Pai querido, que está em UTI, Deus maravilhoso, pela sua esposa, pelo seu filho, Deus, visita ele, Pai querido, somente o Senhor, o Deus da cura, o Deus da vitória, o Deus, Pai querido, que é santo e santo e santo, e tem o poder de fazer toda e qualquer coisa, Pai. Somente o Senhor é capaz de visitá-lo, de efetuar a obra e a cura, Pai querido, segundo a tua vontade, Deus. Deus de amor, abençoa aqueles irmãos que estão na nossa igreja ainda com Covid, Deus. Me lembrei agora da irmã Cátia, da sua família, Pai, da Rafinha, da Natália, Senhor. Se houver outros irmãos, Deus maravilhoso, a irmã Keila, que estava até esses dias, mas acho que já passou pelo processo, está se recuperando. Pai querido, abençoe todos os nossos irmãos, Deus maravilhoso, que estão positivados e que necessitam de oração, de cuidado. A irmã Zenilda Rantequest agradeceu agora pela manhã, porque ela e a sua família alcançaram a cura, Deus, esses dias. Pai, quantas maravilhas o Senhor tem feito na vida da tua igreja, quantos milagres, quantas vitórias, Deus. Obrigado pelo dízimo, pela oferta, Pai, que nós entendemos como vitória, porque temos condição de entregar, como devolver na tua casa, Pai. Abençoa o coração dos irmãos, Pai querido, para que eles tenham um coração generoso, para que o coração dos teus servos esteja na eternidade, no Senhor, e não nos bens materiais, Pai, pois aqui todos eles podem ruir, todos eles podem, Pai querido, a traça e a ferrugem corroer. Muito obrigado, é a nossa oração, Deus, te louvamos em nome de Jesus, aleluias, aleluias. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa oração, porque o Senhor é a nossa confiança, porque em Ti nós podemos confiar. Tu és um Deus de amor e não há mal algum a temer, Senhor.
águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entregue ao Senhor a sua oração. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Segura estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Mais uma vez, entregue ao Senhor a sua oração. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Segura estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Amém, Deus. É pela tua palavra que nós somos vencedores. E eu convido o pastor Noé, que vai nos trazer a palavra nessa noite. Boa noite, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Senhor Deus abençoe a sua vida. É uma alegria poder compartilhar com você nesta noite a mensagem da Palavra de Deus, a meditação da Palavra de Deus. Mas antes, irmãos, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos os irmãos que têm participado conosco na campanha das cestas básicas, e tem sido uma bênção, né? A irmã Armênia tem colocado no grupo os gêneros alimentícios, né, que nós precisamos. Os irmãos têm chegado junto, nós agradecemos de coração, em nome do Ministério de Ação Social, a bondade dos irmãos. Hoje mesmo eu
peguei algumas doações, já recebi algumas doações, e graças a Deus, irmãos, a nossa despensa está tendo condições de atender famílias necessitadas com as cestas básicas e outros tipos de alimento. Muito obrigado, irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família. Também, irmãos, eu quero nesse momento pedir que os irmãos orem pela família do irmão Adides, da irmã Ruth. Tomei conhecimento hoje que uma sobrinha do irmão Adides, se não me engano é irmã do Zaqueu, ela veio a falecer hoje. Então gostaria que os irmãos orassem pela família do irmão Adides, da irmã Ruth, todos os seus familiares, tá? Da irmã Eurides, do Adilson. Orem por essa família, né? Estejamos em oração. Nós somos uma família, né? A igreja de Porto da Madama tem vivido isso, uma família, e devemos orar uns pelos outros. Nós estamos falando de vitória. Aliás, vitória é a palavra da moda, não é isso? Encerramos o ano de 2020 com muitas lutas, muitos desafios, muitas ansiedades, e agora estamos iniciando 2021, mas nós temos a certeza, meus irmãos, de que o Senhor está à frente. E a prova disso é que hoje, nesse momento, eu estou conversando com você, compartilhando com você a palavra de Deus, e você está aí do seu lar, ou onde você estiver, ouvindo a palavra de Deus. Isto é, nós passamos de 2020 para 2021, com a graça de Deus e com a ajuda do nosso Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma história interessante que a palavra de Deus nos fala ali no Antigo Testamento. Está em 1 Samuel, capítulo 17, é a história de Davi e Golias, né, que nós conhecemos muito bem. Eu não vou ler o texto todo porque os irmãos conhecem, mas eu quero ler um texto, um versículo-chave para a nossa meditação nesse momento dessa história interessante, e faz parte do nosso tema, né, de hoje, que está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Os irmãos conhecem a história de Davi e Golias, né? Davi foi saber notícia dos seus familiares, do seu povo, e informaram que havia um gigante, um homem que estava desafiando o povo de Deus, o povo de Israel. E Davi então ficou incomodado com aquilo e se apresentou perante o rei Saul e falou: olha, eu estou pronto, eu estou disposto a enfrentar esse gigante, esse lutador. E aí eu fico analisando, irmãos, eu achei um pouco assim, curioso, né? Quando nós analisamos a ficha de cada um daqueles lutadores. Vamos analisar então a ficha de Golias. Golias, um gigante. Os comentários dizem que ele tinha mais ou menos 2 metros, quase 3 metros, 2 metros e 92, há um comentário sobre isso, quase 3 metros. Um homem com uma quantidade enorme de lutas e de vitórias por nocaute, e matou muita gente, né? A gente analisa ali a armadura que Golias usava, diz o texto, os comentários, que pesava cerca de 70 quilos, uma armadura daquela que ele usava. Imagine os irmãos, um saco de cimento de 50 quilos para a gente pegar, né? Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade. Imagina carregar no corpo aquela armadura com 70 quilos. Essa foi a ficha, né? Essa é a ficha de Golias. Golias debochou de Isaías. Quando olhou para Isaías assim, falou: você que vai lutar contra mim, por acaso eu sou um cachorro? Disse Golias para Davi. E aí a ficha técnica de Davi. Davi fala até ali no texto, né? Quando ele começa a contar a sua ficha técnica. Olha, eu sou cuidador de ovelhas, e eu estava lá no campo cuidando das ovelhas, veio um urso, veio um leão, e agarrou as ovelhas, a ovelha, e saiu correndo, e eu saí correndo atrás dele,
diz Davi, contando para Saul, eu saí correndo atrás dele, e eu peguei a ovelha, tomei das garras daquele leão, e diz o texto, irmãos, que o leão, quando olhou para Davi assim, tentou avançar sobre Davi, e Davi fala assim, eu agarrei na barba dele, na barba do leão, e matei o leão. Engraçado, né? Quando nós analisamos a ficha de cada um, nós vamos ver que Davi não tinha condições nenhuma por ele só de vencer aquela luta, não é, meus irmãos? Mas aqui está o versículo 45 que eu li com os irmãos. Davi olha para o Golias e diz assim, você vem com espada, você vem com armas, você vem com a sua força, todo preparado, né? Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Essa foi a afirmativa de Davi naquele momento para o rei Golias. Então, irmãos, eu gostaria de convidar você nesse momento, estamos iniciando um ano de muita expectativa, né? Vamos ter muita luta contra o Covid, luta contra as dívidas, luta contra, né, as doenças, as pestes, muita luta, mas Deus nos dá uma certeza, a vitória vem em nome do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos nessa avaliação, nessa comparação de Davi e Golias e a nossa vida, a nossa luta, né, os gigantes que nós enfrentamos no dia a dia não venceremos se confiarmos só em nós, na nossa força, no nosso recurso. A vitória só virá, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Davi falou isso, eu vou em nome do Senhor. Davi mostrava a sua dependência de Deus. Ele naquele momento estava dependente de Deus. Ofereceram para ele a armadura. Davi, se protege aí, Davi, toma essa armadura. E diz o texto, né? Saul ofereceu a armadura, e diz o texto que Davi tentou vestir aquela armadura, mas não aguentou nem se levantar, não aguentou nem andar com aquela armadura, tão pesada que era. E ele falou assim, não, eu vou sem armadura mesmo, porque ele confiava no Senhor Deus dos Exércitos. É dessa forma que nós vamos vencer esse ano, irmãos. É dessa forma que nós vamos vencer as lutas. É dessa forma que quando nós chegarmos em dezembro de 2021, olharemos para trás avaliando e dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor me concedeu vitória, concedeu a minha família. Então, confiemos no Senhor Jesus Cristo. O Golias debochou, zombou de Davi, mas Davi estava firme no Senhor. Eu quero citar alguns textos para os irmãos, de como Deus garante a vitória para nós. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, diz assim, o texto, que nós devemos buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele está à nossa disposição, irmãos, para nos ajudar em nossas fraquezas, e Ele intercede por nós, diz a palavra de Deus. Eu me lembro agora da oração de Salomão, quando ali está registrado em 1 Reis, capítulo 8, verso 37 em diante, que Salomão diz assim, quando houver peste, fome, praga, o inimigo ou doença, tu, Senhor, Salomão orando, tu, Senhor, que conhece cada um no seu interior, nos atenderá. Essa foi a oração de Salomão para o povo e orando a Deus. Segundo ponto, irmãos, que eu gostaria de avaliar aqui com os irmãos aqui, para nós vencermos, para nós alcançarmos a vitória, é necessário sinceridade no nosso coração. Jeremias capítulo 29, verso 13, o profeta diz assim, Deus falando, e vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é sinceridade, irmãos, que deve acontecer no nosso coração, na nossa vida, né? Quando buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. O terceiro ponto para finalizar
deve haver em nós obediência. Para que nós possamos vencer, meus irmãos, nós precisamos ser obedientes ao nosso Deus. E 1 João capítulo 3, verso 22, a palavra de Deus diz assim: qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Isto é, obedecermos a Deus, guardarmos os mandamentos de Deus. Davi não desistiu, irmãos. Na nossa caminhada nós não devemos desistir. Você não deve desistir, continue. Talvez o seu coração esteja um pouco dolorido agora com a perda de um ente querido, uma pessoa que está no hospital, né, com câncer, com uma doença tão grave. Olha para Deus, confia no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor e continue caminhando. Não desista, meu irmão. E nós não devemos desistir. Eu me lembro de uma reportagem, uma maratona que aconteceu em 1984. A maratonista se chama Gabriela, e talvez você se lembre disso. Ela estava participando daquela maratona e ela chegou a um ponto, ela perdeu a última passagem onde tinha água para hidratar, e então ela continuou, mas ela continuou muito fraca, e mostra ali a filmagem que ela estava correndo, cambaleante, fraca, e os médicos, né, aquelas pessoas que estavam ali da área da saúde, estavam tentando sustentá-la, mas se alguém tentasse ajudá-la para ela ultrapassar a linha de chegada, ela seria desclassificada. Então ela se desvencilhou daquelas pessoas e eles foram ao lado caminhando, e ela cambaleante, quando ela ultrapassou então a linha de chegada, né, alcançando a vitória ali. Claro, ela não foi a primeira colocada, mas ela conseguiu a vitória porque ela não desistiu. Aí os médicos a pegaram e levaram para o hospital, né? E ela se recuperou. E ela disse assim: eu continuei, eu insisti, porque eu percebi que seria a minha última corrida que eu participaria, então eu não poderia perder naquele momento. E ela venceu aquela batalha. Ela estava fraca, mas ela insistiu. Não desista, continue confiando no Senhor. E para finalizar, eu quero citar as palavras de Paulo, que ele diz assim, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 12: eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, até o dia final. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus sustente você nesse momento de lutas, de desafios, de notícias às vezes tristes, mas confia no Senhor, prossiga em nome de Jesus. Amém.